13 de julho de 2026. Um documento protocola silenciosamente nos bastidores do mercado financeiro brasileiro. A Oncoclínicas, maior rede de tratamento de câncer do país, comunica que precisa reestruturar 5,1 bilhões de reais em dívidas. Não é falência. Não é o fim das operações. Os 144 centros de tratamento continuam abertos. Os pacientes continuam sendo atendidos. Mas a pergunta que paralisa o mercado é imediata. Como uma empresa desse tamanho chegou até aqui? 5,1 bilhões de reais. Para ter dimensão, é mais do que o PIB anual de algumas cidades brasileiras de médio porte. É uma dívida construída ao longo de anos, tijolo por tijolo, aquisição por aquisição. E a história de como ela chegou a esse número é, ao mesmo tempo, um caso de ambição legítima e de riscos que foram se acumulando em silêncio. Vamos começar do começo. A Oncoclínicas foi fundada por Bruno Ferrari com uma proposta clara: consolidar o tratamento oncológico no Brasil, um mercado historicamente fragmentado e carente de estrutura. Câncer mata mais de 250 mil brasileiros por ano. A demanda por tratamento de qualidade é enorme, crescente, do ponto de vista de negócios, previsível. Era uma tese de investimento poderosa. E o mercado acreditou. Em 2021, a empresa abriu capital na B3. O IPO foi o combustível. Com dinheiro novo em caixa, começou uma corrida de aquisições. Clínicas, centros especializados, unidades em diferentes estados. A lógica era escalar rápido, ganhar participação de mercado, criar eficiência de rede. De algumas dezenas de unidades, a empresa chegou a 144 centros em 47 regiões do país. Em termos de expansão, foi um sucesso. Mas expansão tem um preço. Cada aquisição custa dinheiro. Dinheiro que, quando o caixa operacional não cobre tudo, vem de dívida. Dívida com bancos, com fundos, com credores de diferentes perfis. É assim que funciona o crescimento alavancado. Você cresce mais rápido do que seu lucro permite, apostando que a escala vai gerar retorno suficiente para pagar o que deve. A estratégia funciona quando tudo corre bem. E começa a apertar quando qualquer variável sai do lugar. Uma das variáveis que saiu do lugar foi o relacionamento com as operadoras de saúde. A empresa aponta, como uma das causas centrais do estrangulamento de caixa, a recusa de operadoras em antecipar recebíveis. Antecipação de recebíveis é um mecanismo financeiro. A empresa vende hoje um crédito futuro para ter dinheiro imediato. Quando esse canal fecha, o caixa aperta de forma rápida e brutal. Em paralelo, havia um movimento estratégico em andamento. A Oncoclínicas negociou com o Fleury e com a Porto a criação de uma nova companhia, em uma operação avaliada em cerca de 500 milhões de reais. Era uma saída potencial, uma forma de capitalizar a empresa e aliviar a pressão financeira. As negociações avançaram. E então fracassaram. O impacto no caixa e na confiança dos credores foi imediato. Aí vem um dos capítulos mais delicados dessa história. O Banco Master, de Daniel Vorcaro, aportou cerca de R$1 bilhão na Oncoclínicas em um aumento de capital, passando a deter aproximadamente 20% da empresa. Em tese, era a injeção de oxigênio que a companhia precisava. Na prática, boa parte desses recursos foi aplicada em CDBS do próprio Banco Master. E parte desse valor não foi paga, isso antes da liquidação do próprio banco. É importante ser preciso aqui, não há acusação formal de crime ou fraude. O caso está em aberto. O que existe é uma situação financeira complexa, em que dinheiro que deveria fortalecer o caixa da Oncoclínicas ficou preso em instrumentos de um banco que também entrou em colapso. O resultado prático: a empresa não recebeu o que esperava receber. E a dívida total continuou crescendo. O comando da empresa também mudou. Bruno Ferrari, fundador e figura central na construção da Oncoclínicas, deixou o conselho de administração. Junto com ele, foi a saída de uma era. A empresa buscou financiamento emergencial com a Lumina Capital e a MAK Capital para segurar o caixa enquanto tentava encontrar uma solução definitiva. Era uma corrida contra o tempo. Em julho de 2026, veio o protocolo da recuperação extrajudicial. Diferente da recuperação judicial, que acontece em tribunal e tem supervisão de um juiz, a recuperação extrajudicial é uma negociação direta entre a empresa e seus credores financeiros. A operação continua. Os funcionários continuam trabalhando. Os pacientes continuam sendo tratados.
O objetivo é renegociar os 5,1 bilhões de reais de forma organizada, sem paralisar o negócio. 3 red flags que esse caso ensina. Primeiro, crescimento via aquisição alavancada cria uma estrutura frágil. Quando o mercado aperta, a dívida não some, ela cobra. Segundo, dependência de antecipação de recebíveis como fonte primária de caixa é uma vulnerabilidade crítica. Quando o canal fecha, não há tempo hábil para reagir. Terceiro, capital aplicado em instrumento do próprio credor é um risco de concentração que precisa ser monitorado de perto. O desfecho dessa história ainda está sendo escrito. A recuperação extrajudicial é um processo. Pode funcionar. Pode não funcionar da forma esperada. O que já é certo é que a Oncoclínicas representa um caso de estudo valioso sobre os limites do crescimento acelerado no setor de saúde brasileiro, um setor com demanda real, mas com dinâmica financeira que não perdoa erros de gestão de caixa. Se você chegou até aqui, você já entende mais sobre recuperação extrajudicial, alavancagem e risco de contraparte do que a maioria dos investidores pessoa física no Brasil. Esse conhecimento tem valor. Se o canal Bilhões te ajuda a pensar melhor sobre dinheiro, clique em inscrever agora. Toda semana um novo caso. Toda semana uma nova lição. Próximo episódio, outro colapso que o mercado não viu chegando.